Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado, meus irmãos aqui. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Todo mundo aí feliz e animado, sim ou não? Nossa, super de Deus, né? Glória a Deus. Deus é bom demais, gente. Fazer algumas perguntas para você, para a gente começar aqui. Algo que vem de Deus, mas eu queria que a gente fizesse isso como se fosse uma conversa nossa aqui com o Pai. Quem é que gosta do mais ou menos? Um marido mais ou menos fiel? E aí? Uma esposa meio comprometida? Um funcionário meia boca? Um político mais ou menos honesto? Tipo um político mais ou menos corrupto? Aquele, tipo, rouba mais. Um país mais ou menos justo? Mais ou menos. Você fala, não dá para chegar no 100%, então mais ou menos justo, tá bom. Desde que a injustiça não seja com você, né? Porque senão você vai, onde está a justiça? Porque esses dias, agora, por esses dias, quando estava preparando essa mensagem, e eu fui ver eu gosto de também, não somente de ler, li alguns livros que fazem um comentário a esse texto, mas gosto de assistir alguma coisa também, e eu cliquei lá a respeito de morno. Aí eu vi um vídeo muito interessante do Mário Sérgio Cortella. Ele estava falando sobre gente morna, até baseado no versículo que a gente vai ler, que Deus fala que está a ponto de vomitar da boca de... Bom, depois eu falo isso. Mas ele estava falando de gente morna, gente mais ou menos. Gente que é mais ou menos em tudo. Você pergunta para ele, e aí, como é que vai ser o casamento? Aí a pessoa fala, bom, ruim com ele, pior sem ele. É mais ou menos assim, gente que é morna, né? Você pergunta para a pessoa, e aí, aquele curso que você estava fazendo? E aí, como é que estão os estudos? Mais ou menos, né? Mas também assim, já estou mesmo para aposentar, não estou muito me importando com esse negócio aí. Gente mais ou menos, gente morna é aquela pessoa, quando você vai cumprimentar ela, estende a mão, ele te dá a mão, ele só dá a pontinha do dedo, e ele falou, quando escorrega o dedo, parece aquela coisa escorregando, tipo macarrão mole, assim, né? Você não dá, você chama ele, você quer dar um abraço, levanta aí, meu irmão, já que você vai dar um abraço, ele dá um abraço assim, ó. É um abraço meio pela metade, é meio afetividade, parece que ele está com nojo de te abraçar, né? Então, é gente morna. Gente que você tudo pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Vai levando aí, né? Gente morna. Ninguém gosta de gente morna, gente. Ninguém. Ninguém gosta de gente mais ou menos. Muito bem. É sobre isso que a palavra de Deus quer falar conosco. Deus também não gosta de crente morno. Aliás, crente morno dá náuseas em Deus. Coisa pesada, vai ficar bem mais pesado quando eu ler o texto, porque realmente, gente, Deus não gosta de gente morna. Deus não tolera crente morno. Sabe por quê? Crente morno exatamente dá náuseas em Deus. Náusea, Deus sente aquela vertigem que ele põe na boca. Você vai ver, você vai perceber. Bom, essa mensagem que Deus vai falar com a gente tem muito a ver com aquela mensagem lembra, de volta ao primeiro amor? Quem estava aqui no de volta ao primeiro amor? Levanta a mão, vamos ver. Tem aqui algumas pessoas, né? De volta ao primeiro amor é a carta que o Espírito de Cristo inspira João para escrever a Éfeso, onde a igreja recebe bastante elogios. No começo termina sendo elogiado, mas ele faz uma advertência: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É aquela pessoa que já deixou de fazer com aquela motivação, aquele combustível da paixão, né? Mas aquela igreja recebe muitos elogios. Interessante que foi a primeira carta.
Quando Deus falou comigo ali naquele meu tempo a sós com Ele fazendo um diagnóstico da igreja, porque para a gente fazer diagnóstico da igreja aqui, você vai ver várias opiniões, mas quem melhor faz diagnóstico é o médico dos médicos, e quem melhor conhece o seu corpo é o cabeça, Jesus. Então Ele fez, e Ele falou conosco, que a gente precisava se arrepender, e ver aonde que a gente começou a abandonar o primeiro amor, voltar lá, se arrepender e fazer como nós fazíamos no começo, cheio de paixão, né? Bom, muito bem. Aí, alguns historiadores creem, ou alguns estudiosos da Bíblia acreditam, que estudam um pouco da teologia do Apocalipse, que essas 7 cartas, e justamente por ser o número 7, que é o número completo, essas 7 cartas são 7 mensagens às igrejas entre o período de que Jesus subiu aos céus até o período que Ele vai voltar. Ele trata com a igreja e parece apontar que a igreja vai passar por 7 períodos. 7 períodos. Então o primeiro período seria então aquele período da igreja de Éfeso, uma igreja que é aprovada, uma igreja que trabalha arduamente, uma igreja que resiste à heresia, que resiste à mentira e os mentirosos, uma igreja perseverante, mas que estava começando a abandonar o seu primeiro amor. E o último então período seria esse período da igreja de Laodiceia, a qual nós vamos aprender hoje. E você vai ver quais são as características da igreja do último período antes da vinda de Jesus. Se, então, esses estudiosos estão certos, você pode ver sobre essa perspectiva. Eu vejo que há períodos na história e há períodos no meio dos povos que se repetem. E eu vejo, sim, que há esses períodos acontecendo na igreja. E aqui nesse texto, Deus vai falar vai trazer 3 advertências ao crente morno. Como é que ele faz, no fim, para sair dessa mornidão? Ele não só aponta o problema, ele não somente aponta a doença, como ele também mostra o remédio. Então acompanhe isso, que vai ser super interessante, como é a palavra de Deus. A primeira advertência é: cuidado com a indiferença. Cuidado com a indiferença. Cuidado com a indiferença. Essa é a primeira advertência. Vamos ao texto. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa última frase aí pegou pesado, né, gente? Muito bem. Você notou que essa carta, diferentemente da carta aos Efésios, ou a carta à igreja que estava em Éfeso, ela começa com elogio e termina com elogio. No meio há uma advertência. Para essa igreja não há nenhum elogio. Você notou? Não há nenhum elogio. Não há elogio à igreja de Laodiceia, mas também não tem nenhuma crítica severa contra a igreja. Eles não estão ensinando ensinamentos falsos, não estão praticando imoralidade, como algumas daquelas 7 cartas advertiu igrejas que estavam começando a se enrolar com falsos ensinamentos, começando a se enrolar com imoralidade. Aquela igreja também não havia se prostrado ao Deus Roma, ao Deus imperador. Não tem nenhuma crítica com relação. Assim como não há elogio, não há críticas. Coisa interessante, né, irmãos? Qual era o problema exatamente? É que eles não tinham a frieza da rejeição ao evangelho, mas também não possuíam em seus corações o fervor da fé. Eram cristãos nominais.
Diferença era a marca daquela igreja. Alguém já disse que o oposto do amor, um poeta já disse, que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Justamente era isso que dá náuseas em Deus. Deixa eu explicar para você exatamente essa questão do morno, como as pessoas conheciam bem depois de fazer a aplicação. Os laodiceanos, eles eram pessoas prósperas. A cidade, eles eram pessoas que tinham grana. E, com certeza, eles visitavam muitas vezes uma região turística ali perto, a cidade de Herápolis. E Herápolis era Caldas Novas daquele tempo. Águas termas, quentinha. Então, geralmente quando as pessoas estavam todas estressadas, trabalhado muito, falavam, vamos tirar uns dias lá em Herápolis, lá a gente relaxa. E eles acreditavam até que aquelas águas tinham poder medicinal. Ela era uma água bem clarinha, porque tinha muito calcário, o que deixava a água com aquela aparência cristalina. E se você tiver curiosidade, você pode olhar e ver na internet como eram piscinas de águas quentes. Então eles conheciam o que era água quente. Por isso que Deus está falando, quente. Mas eles conheciam também frio, porque em Colossos também tinha uma região de turismo onde a água era hipergelada. Então era B. E as pessoas acreditavam também que elas tinham um poder medicinal, porque dava um certo choque assim nas pessoas que tomavam um banho ali, e a água era muito gelada. Muito bem. Quando Deus está falando com eles, está mostrando que tê-los na boca é como ter uma água que nem é fria e nem é quente. Como Laodiceia era uma cidade próspera, e eles não tinham rios que ali passavam pela cidade, eles não tinham então como ter água por ali. O que fizeram? Eles criaram dutos, tipo encanamento, mais dutos, que pegavam a água de Herápolis, que era uma água quente, e traziam até a cidade de Laodiceia. Quando lá chegava, ela não estava mais quente, ela estava morna. Quem ia lá na bica, na ponta do cano lá, do duto, a hora que bebia água, um dia desses eu fui tomar um chazinho, ali no escritório, e eu peguei o chá e fui pôr na boca assim. Meu Deus do céu, como estava ruim aquele negócio. Mas não era o chá que estava ruim, era a temperatura dele. Aí alguém me avisou assim, não pastor, não toma desse chá, que essa água, que essa garrafa térmica está aí desde ontem, já está perto de trocar, esse chá está horrível. Então realmente é assim, ou você quer o chá gelado, que é gostoso tomar aquele chá gelado batido, ou você quer um chá quente. Agora aquele chá que fica lá, mansidão, aquele negócio morno, ninguém quer. É isso que Deus está falando. Olha, eu abomino uma igreja apática. Preferi que você fosse frio, eu ia tratar você na sua frieza. Ou fosse bem quente, fervoroso, tivesse vivendo o seu primeiro amor. Mas esse lance, mais ou menos, esse lance meia boca, não dá para mim. Bom, primeira advertência é cuidado com a indiferença. Aquela era uma igreja tipo da frase não fede nem cheira, como a gente já viu. Você percebe alguma diferença indiferença na sua igreja? Você percebe alguma indiferença na sua célula? Na sua vida? O que é que caracteriza no nosso tempo
ser morno diante de Deus. Segunda advertência, ajuda aí, produção, que parou aqui de passar o slide, por favor. Segunda advertência é contra a autossuficiência. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a autossuficiência. Eu espero que você saia daqui ouvindo: cuidado com a indiferença, cuidado com a indiferença, cuidado com a indiferença. E que você saia daqui ouvindo: cuidado com a autossuficiência, cuidado com a autossuficiência. Porquanto ter autoconfiança é bom, ter uma autoimagem boa a respeito de si mesmo, claro, se é autoimagem, né? É bom também, mas autossuficiência é um veneno. Sabe por quê? Sabe como aquela igreja, apesar de Deus falar, vocês estão tendo um gosto ruim na minha boca, que eu estou a ponto de vomitar, aquela igreja não se achava assim. No versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, você percebe que a igreja diz assim, porque o texto diz isso: sou rico, tenho tudo o que é preciso, não me falta nada. Olha o que a igreja estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu sei o que vocês pensam a respeito de si. Quando vocês olham para si, vocês dizem assim: sou rico, tenho tudo o que preciso, não falta nada. Mas qual era o diagnóstico de Jesus com relação àquela igreja? Perceba isso, olha que chocante. E não te das conta que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Gente, aí Jesus, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, pegou ainda mais pesado com aquela igreja. Fala a verdade. Ele está dizendo para aquela igreja que, apesar de você se ver desse jeito, que tem tudo, que é rica e que não te falta nada, eu não vejo você assim. Eu vejo em você uma igreja desgraçada, sem a graça. Eu vejo em você uma igreja miseravelmente pobre. Eu vejo em você uma cegueira muito grande. Que triste, já pensou? Jesus falando assim, indo direto no assunto, que coisa. Veja como continua o texto, ele diz assim: aconselho-te que compres de mim ouro purificado pelo fogo, só assim serás realmente rico, e obtenhas de mim vestes brancas, para que não fiques nu e envergonhado, e que adquiras o meu remédio para te curar os olhos, e para que possas ver com clareza. Sim, aquela igreja, ela era uma igreja orgulhosa, se considerava bem espiritualmente, e isso estava ligado à sua prosperidade financeira, e eles confundiam uma coisa com a outra. Eles acharam: ó como Deus está nos abençoando, ó como nós somos prósperos, a gente não tem a perseguição, não somos perseguidos, a gente faz os negócios, a gente prospera nos nossos negócios, e está tudo bem com a gente, e Deus está aprovando nossa atitude, por isso que nós somos prósperos. Aquela acomodação espiritual da igreja estava acompanhada de orgulho espiritual. Nesse momento é que Jesus entra aconselhando, e aqui vai entrar o começo de como se remedia isso. O que Jesus fala é: aconselho-te que compres de mim. Isso está no meio, está no começo, está no meio, está no fim, 3 vezes. Você pode ver que Jesus está falando: procure a mim. Veja, que aquelas pessoas eram ricas. Para você ter uma ideia da prosperidade da cidade de Laodiceia, eles tinham tido um terremoto na Ásia Menor de uma grande proporção, e muitas cidades foram destruídas. E Laodiceia também foi grandemente afetada, e eles precisavam reconstruir a cidade. Todas as cidades da Ásia procuraram
a ajuda de Roma, dos tesouros do império, para dizendo, ó, ajuda a gente aí que a gente passou por uma catástrofe, o governo tem que ajudar a reconstrução da cidade. Aquela cidade disse, não, a gente não precisa. Nós temos dinheiro suficiente para reconstruir a nossa cidade pelo nosso próprio trabalho, porque aqui a gente trabalha e prospera. O dinheiro que a gente tem vem da nossa própria força, e nós temos autossuficiência, nós temos condições de reerguer a nossa cidade com o dinheiro do nosso próprio bolso. Ah, os cabras eram, né? Aquela cidade tinha muito dinheiro porque eles tinham um tecido famoso, tecido negro, que eles fabricavam roupas finas que custavam uma boa grana e também faziam tapetes. E os mercadores vendiam muito bem aquelas coisas, então eles vestiam muito bem. Mas também ali na cidade de Laodiceia tinha um elemento, se não me falha a memória, pó de frígio que chama, onde era feito um colírio, que era considerado uma revolução na medicina naquele tempo. Ali tinha uma faculdade de medicina, eles eram muito cultos também. Olhando para tudo isso, eles falaram, olha só, Deus está abençoando a gente. Nós estamos bem na fita. Aliás, fita já era, né, gente? Nós estamos bem no Blu-ray. Até passou já, no 4K, já tem até outro K aí. Bom, mas deixa para lá, evolui tanto que é melhor falar que tá bom na fita mesmo. Eles se achavam. Só que o diagnóstico do Senhor não era o melhor, aliás, era dos piores. Mas aí Cristo diz assim, olha, procure não essas riquezas, não olhe para essas riquezas, esses não são os verdadeiros valores. Vocês são a minha igreja, vocês acham que sinal de ser abençoado é prosperidade financeira. Enquanto prosperidade financeira é bênção de Deus também, Deus não reprova a prosperidade. Deus não reprova eles saberem fazer os negócios. Deus não está reprovando. Eles tinham boa ética como igreja, essa igreja não era mal vista, não. Deus não reprova a sua boa ética, a sua boa moral, não reprova. Não tem nada de errado nisso. O problema deles é que eles se achavam autossuficientes. E aí a igreja vivia uma vida baseada ali, naquilo que se podia ver. Meu irmão, aqui há um alerta para nós. Você investe, você está juntando riqueza na onde? Você investe o seu dinheiro onde? Não, peraí, eu vou pegar o meu investimento e eu vou fazer, o meu dinheiro precisa se multiplicar, eu preciso fazer isso, eu preciso crescer, então eu tenho que fazer aquela faculdade, depois eu tenho que fazer aquela pós-graduação, eu tenho que fazer aquele curso, depois você fala para a pessoa assim, ó, tem um curso na escola do discípulo, vai ter um seminário semana que vem, sexta e sábado, né, de pós-modernidade, para você conhecer um pouco da mensagem do mundo pós-moderno e como nós podemos responder ao mundo pós-moderno com a nossa fé. Você vai falar, mas puxa, quando que vai ser? Sexta a noite inteira, sábado a tarde inteira, ainda tem que pagar, é? Puxa, agora aqui na igreja tudo paga, viu? Não podia fazer um resumo para ficar só num tempo só? Onde você está juntando tesouros? Você está ficando mais rico de quê? Conhecimento da palavra é riqueza, meu irmão. Você corre tanto que você não tem tempo para se relacionar. Está ficando pobre nos relacionamentos para ficar mais rico de dinheiro. Você está no Egito. No Egito é produza e chicote no lombo. Quantas pessoas estão sendo chicoteadas pelo mesmo sistema de Mamon, cultura de Mamon, que chicoteava os israelitas no Egito, é o mesmo de hoje. Produza.
e as pessoas estão morrendo. Onde você está juntando riquezas? No que você investe seu tempo? Nesse mesmo vídeo do Cortella, ele diz que ele tem um primo, sobrinho, por que eu estou trocando os caras? Sobrinho dele que é pastor em Campinas, e ele disse que vai nessas igrejas católicas. Eles estavam comentando, ele sendo católico, estava comentando, e ele disse que muita gente, esse morno, ele falou, sabe morna, sabe como que, e ele estava falando, sendo católico, né, diz assim, sabe como que ele escolhe a missa? Sabe como que crente morno escolhe a missa? Aquela que dura menos tempo. Tipo assim, mais ou menos, quando a gente escolhe o culto mais curto, já sei, eu vou no culto tal, porque depois tem outro culto, realmente eles não passam do horário, não vou naquele que não tem horário para terminar, não, eu vou no culto mais curtinho, assim eu cumpro rápido a minha obrigação religiosa, não é verdade? Você está ficando mais rico assim, sensacional. E ele fala assim, ele fala brincando assim, e aí chega lá na igreja, na missa, e fala que Deus é todo poderoso. Ou ele é todo poderoso, não pode ser, ele deve ser um Deus tonto para aceitar um negócio desse. Mas quem disse que Deus aceita? Quem disse que Deus gosta do mornão? A igreja também é exortada a cobrir sua nudez espiritual com pureza e sinceridade, ou seja, santidade. Jesus adverte: e comprem roupas brancas, e cobrir sua nudez vergonhosa. Ele está dizendo, ó, vocês estão aparentemente bacana. Ó, Laodiceia. Ó, as escavações mostravam que o templo de Laodiceia era legal, hein? E provavelmente, então, ele tinha gente boa pregando ali e os melhores músicos. Devia ser uma igreja agradável. Para se assentar e assistir o culto era. Mas para Deus, estava dando ânsia. Que bonito, que bacana. Olha que som, olha que iluminação, olha que palavra, olha que banda. Mas Deus não faz esse tipo de avaliação, não. Porque está dizendo assim, ó, eu sei que por fora, eu lembrei do meu pai tocava violão, e aí quando ele, tem umas conversas que a gente tinha, ele falou assim, meu filho, tem gente que é assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você sabe essa também? Cadê, né? Então, é tipo Jesus dizendo assim, túmulos caiados, bem pintados por dentro, mas por fora, mas bicho por dentro. Então Jesus está falando, eu sei da santidade, eu sei, vocês têm essa roupa chique aí, mas lá no céu, aqueles que comparecem diante do Cordeiro, têm roupas branquíssimas, sem mancha, nem mácula, porque esses foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ah? Por fim, ele diz, comprem de mim, ó, tudo é de Jesus para Jesus, buscar em Jesus as riquezas, é buscar em Jesus as roupas brancas, é buscar em Jesus os colírios para abrir os olhos da cegueira espiritual, cegueira que estava levando eles a pensarem que eles estavam ganhando nota 10 de Deus, ganhando nota 0. Eles estavam pensando que estavam sendo aprovados, quando eles estavam sendo reprovados. Então, compra o colírio de mim que vocês vão enxergar direitinho. Que coisa, né, gente? Mas tem uma terceira e uma última advertência. Arrependa-se já.
Ah, o negócio também mornão aí. Já pensou? Eu imagino os caras lá de Laodiceia. Ah, tá mornão. Então vamos parar com esse negócio aqui, porque mornão é um negócio horrível. Crente morto não dá, não. Ó, qual que é o pregador da época aí que faz o reteté rolar? Vamos chamar ele. Vamos chamá-lo porque aí dá uma avivada, né? Vamos procurar no mercado gospel daquela época, né? Os melhores músicos. Não, isso já tinham lá. Mas quem sabe alguém de fora, que vem de fora, que dá uma outra impressão, ele sabe, dá uma nas águas aí. Aqui ele não está dizendo que nós devemos mudar através dessas coisas e procurar nessas coisas o avivamento. Ele está dizendo para aquela igreja se arrepender. Arrepender. Veja se não é o texto diz assim, e agora é a melhor parte da carta, né? Porque até agora só foi, agora é a melhor parte, eu corrijo e castigo a todos quantos amo. Olha que declaração de amor. Eu corrijo e castigo todos quantos amo. Arrepende-te, abandona, pois, a sua indiferença e torna-te zeloso, fervoroso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. Concederei que todo aquele que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, tal como eu me assentei com meu Pai no seu trono, quando me vencedor. É verdade, esta é a melhor parte da carta. Deus está dizendo que corrige e castiga todos aqueles a quem Ele ama, porque quem ama, corrige. Quantos pais tiveram a amarga experiência de ver seus filhos nas mais diversas situações pecaminosas e até mesmo perigosas, por ter faltado a correção de quando eram pequenos, ou o limite quando eram adolescentes. Cristo nos ama, e em amor, nos dá um chacoalhão e diz: ei, acorda, saia dessa mornidão, e arrependa-se. Olhe bem o texto. O convite ao arrependimento. Quando a Coreia era uma só, alguns missionários norte-americanos, alguns missionários dos Estados Unidos foram até a Coreia. E ali começaram a evangelizar e muitas pessoas começaram a se converter. Mas veio a guerra contra o Japão. E os missionários dos Estados Unidos foram obrigados a voltar para o seu país. A igreja na Coreia não entendeu, porque sentiram-se abandonados. E ficaram naquela luta cruel. Quando a guerra passou, os missionários americanos voltaram, mas já não tiveram mais tanto sucesso assim. Certa vez, um grupo de homens se reuniram na Coreia para um encontro de homens. E na primeira noite, alguém começou a pregar sobre arrependimento. E enquanto aquele pastor pregava, um homem se levantou e começou a dizer: eu preciso me arrepender, apesar de que eu faço tráfico de ópio. E assim, quando um teve coragem de se arrepender, o outro falou: pastor, eu preciso me arrepender, porque eu traí minha esposa. E assim, um após o outro, contando cada pecado. Eles estavam entre homens lá, e não estavam, se liberaram para pedir perdão, se arrependeram. E Deus começou a agir, e logo na outra noite já havia milhares de pessoas.
E eles começaram também a se arrepender. Enquanto o pastor dos Estados Unidos, o missionário, pregava, um coreano se levantou, um pastor local se levantou e disse: olha, eu quero te pedir perdão, porque quando vocês abandonaram a gente, a igreja na Coreia ficou ressentida com vocês, mas nós queremos pedir perdão, dizendo que nós entendemos. Mas ao mesmo tempo também aquele pastor norte-americano, ele voltou e disse: pedir perdão, e os missionários, aquele missionário, em nome dos missionários, pediram perdão para os norte-coreanos, e houve muito e muito arrependimento. Dali a pouco vieram milhares e milhares e milhares, e por causa de todo arrependimento, nós vemos o grande avivamento histórico na Coreia, onde a maior parte do país se converteu ao Senhor Jesus. A igreja presbiteriana é uma das maiores igrejas do mundo, uma das maiores igrejas na Coreia. Tudo nasceu do arrependimento. É isso que Jesus está convocando a cada um de nós: arrependa-se. Eu sei da sua veste. Perceba agora o que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Quem bate numa porta e diz que se alguém ouve uma voz, abre a porta, ele entra, esse alguém estava do lado de... Mas como? Jesus está do lado de fora da igreja. O pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, ele passou uma história e ele falou: vou passar a história como recebi. E eu também vou falar a mesma coisa, vou passar a história dele como eu... Um negro, no tempo do apartheid na África do Sul, se converteu, e ele foi procurar uma igreja. E ele entrou numa igreja, era uma igreja que só tinha brancos, apartheid, até a igreja. E ele entrou e ficou ali no culto, e o pastor viu um homem negro, e ficou muito preocupado com ele. Falou: no mínimo esse nosso irmão vai se sentir meio... Aí ele chegou, conversou com o irmão, falou assim: você está visitando? Não somente estou visitando, mas eu estou conhecendo as igrejas, e estava pensando em vir para essa igreja. O pastor ficou meio assim: meu Deus, mas não queria dizer para ela: só de branco, você é negro. Ele disse para o irmão assim: meu irmão, você vai lá, volta para sua casa e ora, e ora, e ora, e pergunta para Jesus, e deixa Jesus responder se é para você vir para essa igreja. Foi, e o pastor por muito tempo não o viu, ficou até preocupado. Mas num dos encontros lá, ele encontrou aquele irmão negro, e ele falou assim: estava preocupado com você, você arrumou uma igreja, o que Jesus conversou? Não, fiz aquilo que o senhor mandou, pastor, foi bom conselho. Eu fui lá, conversei com Jesus, perguntei, até que um dia ele respondeu. E o que Jesus respondeu para você? Ele falou assim: olha, eu há muito tempo tento entrar naquela igreja e não consigo, acho que você também não vai conseguir. É cômico, mas é trágico, fala sério. Já pensou, Jesus está do lado de fora, batendo, mas se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. No texto que você tem, talvez apenas diga assim: eu entrarei e cearei com ele. É porque cear com alguém, tomar uma refeição com alguém dentro daquela cultura, significa ter comunhão com aquela pessoa. Agora perceba bem, muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Sim,
Lembra desse texto? Em teu nome nós curamos. Em teu nome. E ele vai dizer o quê? Não conheço você. Não, você não está entendendo. Eu preguei, as pessoas ouviram. Eu pus a mão, teve gente que foi curada. Não me lembro de você. Você sabe por quê? Para ser conhecido de Deus, tem que ser amigo dele, em íntima comunhão. Como casa é privado, particular. Mas dá uma olhada depois que o cara sai do privado, vai para onde? Concederei que todo aquele que vencer se assente ao meu lado no meu. Isso vai ser público. Isso vai ser público. Só se assenta do lado do trono de Jesus aquele que janta junto com ele, aquele que tem comunhão com ele. Você entende? Esse é o problema do mornão. O morno, ele não tem comunhão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que eu prove que o seu Deus é chato? Posso provar para você que o seu Deus é chato? Sim ou não? Não. Sim ou não? Bom, vou tentar. Depois você vê se eu provei para você que Deus é chato. Vai ser feio agora, gente. Verdade. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Você escolhe culto pelo tamanho? E curso pelo tamanho? Escola do discípulo pelo tamanho? Tudo pelo tamanho? Beleza. Tá bom. Então tá. Agora já são 20 horas e 43 minutos. As pernas começam a ficar inquietas. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode falar, não, pastor, não é Deus que é chato, não, você que é chato. Você e essa banda que toca aí, vocês dois são chatos. Se você tocar muito e cantar muito, pode encurtar mais o negócio. Beleza, vou aceitar. Claro. Pode ser que eu seja chato mesmo e você esteja falando, para logo, vai, corre nesse negócio aí. E se a gente chamar aqui a banda para tocar e cantar e ministrar, esse louvor parece hoje que o irmão resolveu fazer, né? Como você disse uma vez, DVD duplo. Pois é, então, bom. Se você saísse daqui agora, e se você tivesse uma chance para um relax, e tivesse uma partida de futebol do seu time agora, e fosse uma partida emocionante, mata-mata da Copa do Brasil, 2 resultados iguais, vai ter pênalti, você ficaria lá, vai. Se você errar esse pênalti ultimado, a hora que o goleiro vai estar lá, o goleiro do seu time, pega, seu miserável, pega essa bola. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Principalmente se o celular estiver fazendo assim, ó. Bzz, 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 bzz. Bom, é o seguinte, dá uma olhadinha lá também. Cara, tem cada seriado legal no Netflix, hein, mano? E aqui seguidinho você tem que seguir, entendeu? Porque vem um, aí depois vem outro, vem outro.
Tem os caras que gostam até de gente que caminha morta, Walking Dead. Quanto tempo leva um negócio desse? Quanto tempo você leva na presença de Deus? O culto é chato, tudo bem. Mas e lá dentro do seu quarto, só você e Jesus? E você lendo a palavra que você diz que tanto ama. Deus é chato, sim ou não? Pelo que a gente vive, eu, se fosse Deus, ia pensar que sou chato. Você não conversa comigo, você não lê a minha palavra, você não ora. Quando você vem num culto público de adoração, você fica olhando a hora. Eu acharia que eu sou chato se eu fosse Deus. E olhasse para a igreja, como ela se age e reage. Se eu olhasse para uma igreja que olha num pênalti, no gol de ouro do Neymar e tá igual gol de ouro, o Brasil nunca foi ouro olímpico. E quando estivesse num culto e falasse assim, pois é, a cruz está no centro da história, e houve um cordeiro que derramou o seu sangue, e pelo seu sangue nós somos lavados e redimidos, e nós já passamos da morte para a vida. Foi menos do que gritar gol do Neymar. Viu como Deus é chato? A gente precisa se arrepender, igreja, e voltar para os pés de Jesus e dizer: Jesus, nós mentimos, Jesus, nós pecamos, nós te enganamos, nós te traímos, nós fomos Judas, nós fomos Pedro, nós fomos tudo o que a gente fala que foi feito de errado, a gente também não foi. Mas hoje nós estamos aos teus pés, arrependidos. Queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos ter fogo nos olhos, nós queremos ser verdadeiramente apaixonados pelo Senhor, nós queremos ser como aqueles homens na Coreia, que atravessaram a noite, se arrependendo, pedindo perdão, voltar ao primeiro amor, senão a igreja. Gente, nós não podemos ser crentes apáticos. Você está fazendo tudo por obrigação, por responsabilidade religiosa. Por isso que é tão complicado você ir numa célula, por isso que é tão complicado você fazer um discipulado, por isso que é tão complicado os líderes virem ao Tadel, por isso que é tudo tão complicado, precisa quase implorar, eu estou tão cansado. Teve um líder que chegou para ele e falou assim: não concordo com essas coisas. Chegou para um outro líder e falou: não concordo com essas coisas, não. Não concordo. Não foi só um líder, vários. Mas eles dizem assim, já disseram isso para mim. Mas pastor, sabe o que é? Como você é meu pastor, eu vou fazer isso por você, tá? Por mim não faça não, esquece. Vai fazer o que você acha que é melhor. Como é que é o ímpio? Só que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não caminha no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não fica curtindo as mesmas coisas que o ímpio curte, não fica contando as mesmas piadinhas, não fica assistindo as mesmas coisas podres que os ímpios assistem, gastando horas em coisa que não enriquecem em nada a sua vida.
Mas o justo, ele não anda, ele não faz isso, ele não ouve o conselho dos ímpios, ele não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu, na lei do Senhor, e nela medita. Tem horas, gente, sem brincadeira, eu estou falando aqui com relação a mim mesmo, dá vontade de deixar esse microfone e falar, gente, o último que sair apaga a luz. Não, mas não é essa a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está me consertando e Ele tem paciência. E Ele tem paciência conosco. E sabe por que Ele está tão duramente? Porque Ele nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele está dizendo para nós, ainda que você me ache chato, ainda que você seja essa água morna, eu não desisto de você, eu morri por você na cruz, e eu jamais desistirei de você, mesmo que eu precise usar da vara com você, mesmo que eu precise te puxar a orelha, mesmo que eu te precise arrastar por bom caminho, eu não desisto de você. Em 1990, eu tive de ser convidado pela Junta de Missões Mundiais da Inglaterra, dizendo assim. Fui eu e mais uns irmãos, por causa de um trabalho que a gente fazia com música nas escolas. Estávamos lá na Inglaterra e o pastor, que já tinha sido missionário no Brasil, nos mostrou um templo indiano grande. E ele disse assim, isso aqui já foi um templo evangélico. Ele fez questão de mostrar um bar, o conhecido pub inglês. E ele disse, isso aqui já foi um templo evangélico. Aí, eu fui juntamente, era para dar um testemunho e a banda tocar na Convenção Batista da Inglaterra. Um templo enorme, tinha umas 2 ou 3 galerias assim, parecia um teatro municipal assim de uma grande cidade. Eu falei, que igreja grande. E ela estava assim, mais ou menos, porque era convenção, tinha bastante gente. O missionário disse para mim que aquela igreja tinha 40 membros. Ela cabia milhares. Deus deu o privilégio de ir ao Summit. Aliás, quer ficar mais rico? Faz logo sua inscrição no Summit, que até 30 de setembro ainda paga mais barato. Você vai ficar mais rico. Nós encontramos com um pastor que ele é tipo o secretário executivo daquela associação, lá em Chicago. Ele diz para nós, as igrejas nos Estados Unidos da América estão morrendo. Nós oramos por ele, o Yuri, depois da gente conversar, ele estava tão cheio de vontade, com sede de receber de Deus, que ele pediu para fazer uma oração, ficou em pé no meio da pizzaria, o que não é muito comum nos Estados Unidos, e ali mesmo sapecou uma oração em inglês. O Yuri tem um inglês muito bom. Aquele homem saiu tão impactado por aquilo, que quando ele chegou no estacionamento, ele falou, vocês oram por mim de novo? E apontou para mim assim, falou que em português mesmo, ainda bem, porque eu não ia saber orar em inglês.
A frase predileta minha nos Estados Unidos é "My English is very little". Aí, fui orar por ele. O James falou: cara, depois eu estava conversando com ele, você viu o que aconteceu? Ele falou: não, as pernas dele estavam bambeando, de tamanho era o poder de Deus da gente orando naquele tempo que a gente teve com ele ali. Todos nós oramos juntos. E sabe o que aquele homem falou? O que está acabando com a igreja nos Estados Unidos é a apatia. É a grande Laodiceia. Politicamente correto. Aparentemente está tudo legal. Somos prósperos. Então Deus está nos abençoando. Será o mesmo caminho da Europa? Afinal de contas, quando eu fui para a Europa, eu me lembrei de John Wesley. William Carey, o pai das missões modernas, onde tem até lá uma casa, museu, em homenagem a ele. Nem sabia como o cara podia viver numa casa daquela. Mas é lá o país de Whitefield, o grande avivalista, ou dos príncipes dos pregadores, Spurgeon. Agora é a Inglaterra, disse um pastor, que tem como pai aquele ateu. É onda agora. Quando Deus está falando isso conosco agora, Ele não está falando que exatamente o problema vai ser agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: teu pai e tua mãe eram mais crentes que você? E o pai e a mãe do teu pai e da tua mãe eram mais crentes que eles? Então, se o meu avô era mais crente que eu, e o meu pai era mais crente que eu, o meu filho vai ser menos crente que eu? Onde isso vai parar? É isso que Deus está avisando. Ou acaba com a apatia agora, ou é o mesmo caminho. Ou é o mesmo caminho. Caminho sem volta. Questão de sobrevivência. Sabe quem você é, igreja? Você é a noiva de Cristo. Sabe quem é Cristo? Aquele que um dia esteve vivo e foi morto. O Filho de Deus se encarnou e mataram o Jesus da história. Mas o túmulo, a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscitou. E ele está vivo. Está sentado no trono. Igreja, o teu Senhor disse: voltarei. E ele está voltando. É o último dos tempos. E Jesus está voltando. E você vai subir com Jesus. Se encontrar com Ele nos céus. Agora, quem fala no Apocalipse é o Jesus Cristo ressurreto. E sabe de uma coisa? Um dia, isso que você percebe agora, um dia todo olho verá, todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é para a glória de Deus Pai. Jesus não morreu por você, não derramou o sangue dele por você, para você ser uma igreja apática, igreja. Jesus não enviou dos céus o Espírito Santo que habita em nós, o mais poderoso de todos. Habita em nós o seu Espírito Santo, para a gente ser uma igreja apática.
Nós somos a igreja viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há um poder em nós que nós precisamos vivenciar em nome de Jesus. Fique em pé, igreja. Fique em pé, igreja. Fique em pé em todos os sentidos, igreja. Feche seus olhos e comece a falar com o Pai. Comece a entrar na intimidade, na comunhão do Pai. Comece a falar. E você com certeza não vai parar aqui. Aqui só vai ser o começo. Não, feche o teu olho e começa. Fala: Jesus, quero ir para a sala da ceia com o Senhor. Eu quero ir para aquela comunhão íntima. Ei, você está lá? Já entrou? Olha nos olhos de Jesus. Que impactante. Jesus olhando nos teus olhos. Jesus, eu me arrependo tanto, Jesus. Mas eu sei que o Senhor não está aqui olhando nos nossos olhos para nos acusar e condenar, mas sim para nos corrigir em amor, e nós nos arrependemos. Jesus, nós estamos indo até o Senhor porque o Senhor tem as verdadeiras riquezas. Nós estamos vindo até o Senhor porque o Senhor é que tem as vestes brancas. Nós estamos vindo ao Senhor porque reconhecemos, tivemos cegos, mas agora vemos. E nós queremos sempre recorrer ao Senhor. Jesus, Jesus. O Senhor sabe quanto nós somos fracos. Olhando nos teus olhos, Jesus, nós confessamos a nossa fraqueza. A gente mentiu, a gente enganou, a gente não foi fiel, a gente te traiu. Deus, o Jesus, nos perdoa, assim como o Senhor tem esse coração perdoador, nos perdoa. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Jesus, olha, olhando nos nossos olhos, nos perdoa como igreja. A gente quer voltar a ter a mesma paixão. Jesus, Jesus, nós não queremos andar no pecado, nós não queremos andar no limite do que tem. Todo mundo faz, isso aí. Nós queremos viver no centro da tua vontade para a glória do Pai. Jesus, nós somos tão fracos e tão envolvidos, saímos da tua presença, Jesus, muitas vezes e nos distraímos e nos deixamos levar por coisas que não, Jesus, só nos empobreceram, só sujaram nossas vestes. Jesus, Jesus, nós estamos tão arrependidos. Jesus, nos ajuda a sermos santos. Jesus, é só no poder do teu Espírito. O Senhor sabe, né, Jesus? Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nos ajuda, Jesus, age pelo teu Espírito, no teu corpo, que é a tua igreja. Dá-nos da plenitude do teu Espírito, Jesus. Dá-nos da força e do poder do teu Espírito. Nós queremos ser batizados de novo no teu Espírito. Oh, Jesus. Senão, nós vamos continuar do mesmo jeito. Sair daqui, essa semana a gente vai esquecer. E nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas. Jesus, Jesus, nos ajuda, Jesus. Nos dá do poder do teu Espírito. Ilumina a nossa mente. Muda a nossa agenda, muda, Senhor Jesus, comanda nosso dinheiro, nossa vontade, entregamos os nossos sonhos. Jesus, olha, a gente está aqui na intimidade com o Senhor, que só pode ter igreja. Nós nos arrependemos e queremos ter íntima comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e sustentadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito, sua comunhão, o seu poder, Espírito Santo, que o poder e a unção do Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua casa, para que você seja uma igreja fervorosa,
em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai na graça e na paz de Jesus. Tenha uma semana muito abençoada, muito abençoada.